pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, dando continuidade aqui a mais um vídeo mostrando um pouco das minhas artes, né? De desenho, pinturas. Hoje, na verdade, eu vou focar mais em desenhos, tá? Porque eu fiz poucas pinturas ultimamente. Mas também vai estar misturado aqui alguns desenhos que eu fiz o ano passado e os últimos desenhos que eu fiz no mês de março, o mês que passou, né? Então nós paramos aqui naquele último vídeo, primeiro vídeo sobre as minhas pinturas nesse Nosso Senhor Jesus Cristo aqui que eu fiz. E aqui eu inicio com essa camponesa aqui, que eu peguei uma imagem de um artista na internet, foi até um artista russo, não sei o nome dele, mas fiz um quadro parecido, tá? Não é idêntico, mas é bem parecido. Aqui eu usei carvão, como eu fiz com o Jesus aqui, para borrar, manchar o, o fundo do papel, né? Coloquei carvão e trabalhei com grafite também. E esses traços mais vivos aqui que vocês podem observar, que ele está com mais escuro, aqui é a caneta Bic preta, que eu utilizei uma caneta só para realçar alguns detalhes. Eu vou tirar aqui que eu acho que é melhor para visualizar. Aqui, ó. Ver se dá para vocês verem, tá vendo? Tá de caneta Bic preta. Eu testei para ver como é que ficava. Agora a caneta Bic, porque tá manchado de carvão, aqui até suja o meu dedo aqui ainda. Eu ainda não coloquei um fixador, tá? Eu tenho que colocar o fixador nos meus desenhos. A caneta Bic ela acaba não passando logo de vez assim a tinta, né? Você tem que estar passando várias vezes. Você vê que tem até umas falhas aqui que eu fui tentando fazer um fio contínuo do cabelo, mas não consegui porque suja a ponta da caneta e aí ela acaba não liberando a tinta. Então você tem que colocar, limpando o bico dela e passando, tá? Então esse aqui foi o primeiro, fiz o mês passado. A maioria aqui foi tudo o mês passado. Aqui foi um estudo de natureza morta, né? Nós chamamos esses desenhos assim, que nós fazemos de objetos, flores, flores assim no jarro, né? Nós chamamos de natureza morta, né? Então qualquer objeto assim inanimado é considerado natureza morta, né? Aqui é no estilo de desenho acadêmico, tá? Que é o que seria esse desenho acadêmico? Desenho acadêmico são aqueles desenhos que a gente utiliza carvão, a gente utiliza aquele tipo de giz, o lápis que chama de, acho que é, eu esqueci o nome, geralmente é mais em inglês que tem esses nomes, né? Mas parece não é bem um giz de cera e também não é um lápis de cor, ele tem uma pigmentação um pouco mais forte do que o lápis de cor, mas é parecido, muito próximo com o lápis de cor, tá? Utiliza também uns lápis chamados sanguíneo, né? Que tem aquela coloração cor de sangue, que também é feito. Esses aí eu acho que é feito já com cera e não giz, né? Então isso que é chamado desse tipo de desenho acadêmico. E a forma também de construção do desenho, né? Geralmente você faz por formas básicas, né? Aqui é o estudo da esfera, que é um desenho, deixa eu virar aqui que eu acho que vai ficar melhor. Que é um desenho básico, né? Que todo desenhista precisa estar fazendo isso. E aqui a gente estuda várias coisas, a gente estuda as formas geométricas, primeiramente. Estudamos também a luz e sombra, né? A projeção da luz. Então esse aqui é um exercício que já serve até como uma dica para vocês. Você tem que fazer praticamente todos os dias, ou toda semana faça uma esfera dessa, com várias projeções de luz de vários pontos diferentes, porque vai te ajudar a entender luz e sombra, né? Você vê que aqui tem uma luz rebatida, né? Quando a luz incide aqui no chão, ela vai se espalhando para todos os lados, ela bate no objeto, reflete, né? Então aqui é uma luz refletida. Aqui a gente chama a sombra de núcleo, né? Que é uma sombra um pouco mais escura. E aqui tem as variações, a sombra projetada, né?
E aqui você tem as variações da intensidade dessa sombra, né? E isso nós fazemos com esse estudo chamado aqui, eu escrevi até aqui em cima, ó, escala dos 5 valores tonais, tá? Que aqui você tem a luz total, que no caso eu utilizei como luz total o próprio branco do papel. Você tem esse aqui eu nomeei como claro, tá? Que é uma pigmentação de grafite um pouco, uma gradação de pigmentação não, gradação de grafite mais suave que a gente vai fazendo treinando com a mão. Aqui eu fiz um meio tom, aqui eu considerei esse aqui como escuro e escuro total. Para fazer esse desenho eu utilizei três lápis da Faber-Castell da série 9000. Foi o lápis 6B, o lápis 4B e o lápis 2B. O lápis 6B eu utilizei para fazer a sombra total, que foi essa sombra que fica logo aqui embaixo do objeto e parte dessa sombra aqui de núcleo, né? O escuro eu utilizei o lápis 4B para fazer algumas partes mais escuras. E o meio tom eu utilizei também o 4B, só que eu, né, dosei a força para fazer a gradação dele. E o claro eu utilizei o 2B. Então é importante vocês fazerem esse exercício com dos 5 valores tonais, que vai te ajudar muito nos seus desenhos, tá? E é interessante, pessoal, vocês fazerem esse estudo dos 5 valores tonais, começando com um único lápis e treinando a mão, a sua força, para criar todos os diferentes tipos de gradações, né? Ou o chamado degradê, né? Que você pega o lápis, vai treinando aqui assim, né? Vai fazendo. Aqui eu fiz com esses 3 lápis, mas os demais desenhos eu comecei a fazer esse estudo com um único lápis. Porque aí você treina a sua força, você vai treinando a mão e vai melhorando bastante e dominando um único lápis, né? Aqui tem outro desenho mesmo, ó. Esse aqui foi tudo do mês passado, mês de março. Aí eu fui nomeando aqui, tá vendo? Esse aqui foi o segundo desenho, esse foi o primeiro que eu fiz. Esse aqui foi o segundo. E aqui, ó. E outro detalhe importante para vocês, já serve como uma outra dica. São desenhos que eu tento fazer em 30 minutos, no máximo 1 hora. Quando o desenho flui, que fica muito bom, aí eu até estouro o tempo. Faço 1 hora e meia até 2 horas, né? Mas eu tento fazer esses desenhos todos em 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, para poder treinar. Não é treinar velocidade, porque a pressa é inimiga da perfeição. Mas é você estabelecer um prazo e tentar manter o foco ali estudando aquele tempo que você determinou, beleza? Então aqui, ó, já nesse desenho eu só usei um lápis B, né? Ou chamado, acho que é 1B, que foi da Black Peps. E a fabricação dele é vietnamita. Então tá aqui, ó, a escala 5 valores tonais. Aqui eu já treinei fazer uma fruta, né? A maçã. Muito bom. Esse desenho aqui foi baseado no livro de uma grande artista plástica atual, que é Juliette Aristides. Então vocês podem procurar aí vídeos dela que vocês vão encontrar no YouTube, e tem vários livros dela, tá? Juliette Aristides, ela é uma desenhista, é artista plástica, é professora também uma norte-americana, tá? E ela tem um ateliê, e um dos desenhos que ela ensina no livro dela, se eu não me engano, o nome do livro talvez eu não lembre, mas eu acho que é Beginner Drawing, acho que alguma coisa assim, Method Drawing, algo desse tipo, não lembro o nome agora. Aqui, ó, Beginner Drawing Atelier, esse aqui, até coloquei aqui. Então é o que eu fiz, ó, tá vendo aqui a gradação, ó, e vou fazendo. E como é que eu faço para ter uma referência, né, para dosar a mão? Então aqui, por exemplo, esse mais escuro, eu faço um movimento aqui na vertical, depois eu vou fazer um movimento na horizontal, depois eu vou fazer um movimento na diagonal, aí eu venho aqui fazendo o outro na diagonal, tá? Então eu faço, na verdade, cruzando e diagonal, tá? Então eu passo vou e volto, eu venho aqui com a mesma força, não vou encarcando a mão, botando força para poder sair mais grafite, tá? E aí eu vou fazendo aqui suave, tentando manter o degradê certinho,
e venho fazendo. Para fazer o escuro, para diferenciar desse, como é que eu faço? Aí eu elimino uma da movimentação. No caso, eu faço aqui o vertical, eu faço aqui o horizontal e faço um apenas diagonal, não faço o outro. Então ele já diferencia de um tom para o outro, certo? Mesma coisa aqui, ó, meio tom, aí eu venho só na vertical e na horizontal. Esse aqui é o meu termômetro, posso chamar assim, para variar os meus degradês, certo? Você pode escolher a maneira que você quiser para fazer. Foi a forma que eu achei interessante de fazer. O claro, eu só faço um único movimento, ou vertical ou horizontal. E o branco total, que é a luz total, beleza? Gostei muito de fazer esse desenho. Aqui eu tenho um outro, também é do livro dela, tá? Esses dois aqui, pessoal, tanto a maçã quanto esse e a esfera não foi baseada nela não, a esfera eu procurei uma imagem e fui fazendo. Vocês encontram um tutorial que ela ensina aí no YouTube, procura aí o canal dela, Juliette Aristides, Juliette, acho que tem 2T, é Juliette Aristides, e aí você encontra essas lições. Aqui também é um estudo de natureza morta, né? Um bule de chá, né? E aqui são aqui é uma casca de ovo e aqui outra casca de ovo e 2 ovos aqui. Só que esse aqui não ficou tão legível. Olhando aí no vídeo dá pra ver que parece que ele está unido com essa casca de ovo, mas na verdade aqui tem uma sombra, é porque a câmera não está pegando direito. E também realmente faltou uma técnica mais aprimorada para poder fazer esse desenho. Deixa eu ver se ele consegue visualizar aqui. Não dá para diferenciar tanto não, porque também a minha técnica não foi tão habilidosa aqui. Aqui eu só usei um único lápis, que foi o lápis 2B, tá vendo, da Faber-Castell, acho que é até esse lápis aqui que eu estou usando, é esse aqui mesmo, da série 9000, e o mesmo processo, fiz movimentos na vertical, movimento na horizontal, diagonal, diagonal, para diferenciar os tons, tá? Fui treinando o meu olhar. Esse aqui até saiu alguns traços fora do degradê, né? Ficou mais escuro porque eu fui botar mais força. Porque esses lápis, quando ele vai chegando 2B, 1B, vai vindo pro HB, eles vão perdendo tanto a força no grafite, né? Então eles vão ficando mais acinzentados, tá? E a diferença dos lápis, por exemplo, o B vem de black, né? De preto, o HB vem de hard black, né? Que seria a tradução rústica e duro, black, duro, preto, né? Que ficam uns tons acinzentados. E os H, eles só são hard. Então eles são bem mais acinzentados mesmo. Aqui tem outro desenho de formas básicas. Esse desenho de formas básicas é interessante vocês fazerem todos os dias, tá? Vocês façam aí, porque vocês irão melhorar bastante os desenhos de vocês, tá? Aqui fiz um estudo do cone, mesma estrutura, a escala dos 5 valores tonais. Aqui o desenho de tecido, isso aqui é fundamental, cara. Apesar de que meu tecido não ficou tão legal, mas para o primeiro eu gostei muito. Você treina muita coisa, você treina a fazer as dobras, você treina a projeção da luz e da sombra. Então é um estudo que vale muito a pena fazer. Eu quero praticar isso todos os dias, porque quando você estiver fazendo um retrato e que tenha uma pessoa com umas roupas mais antigas, né, com vários detalhes na gola, te ajuda muito a entender isso aí. E também desenhar um personagem completo, né? Vai ficar muito interessante. Aqui já é um estudo do livro do Charles Barg, acho que é Barg ou é Bark, acho que é Charles Barg. Ele foi um desenhista e pintor acho que foi do século XIX, e ele desenvolveu um método de desenho acadêmico. E aqui é um famoso tronco masculino, né, que tem no livro dele. E foi a primeira vez que eu fui fazer um desenho olhando uma escultura, né? No caso, uma imagem, né? Porque esse tipo de estudo é interessante você ter um modelo
de gesso ou de resina, de madeira, e aí você vai olhando, vai fazendo as medidas aqui com o lápis, né? Aponta o lápis assim, assim. Você vai apontando o lápis, pega a medida aqui, tá? Vai colocando, vai vendo as medidas e vai desenhando. Foi bem legal fazer esse estudo. Ficou com a característica de que realmente é uma escultura, apesar que eu poderia ter melhorado mais aqui a parte das nádegas da escultura, não ficou tão arredondada assim, né? Dando um efeito de suavização, ficou muito quadrado, como se estivesse ainda sendo talhado, mas ficou legal. Aqui eu usei um lápis 6B, tá? Todo o desenho foi feito com lápis 6B. E aqui eu tenho um outro desenho, que foi um estudo de um tênis. Era para ser um All-Star, mas o cano ficou muito curto, era para aumentar mais. Mas ficou legal. Utilizei somente lápis 8B da Faber-Castell da série 9000. Então aqui foi um dos estudos do mês passado também. Gostei pra caramba de fazer isso. Só que é muito difícil trabalhar com lápis que tem uma gradação muito forte, porque qualquer coisa ele mancha, qualquer coisa ele risca e fica muito difícil você fazer uma suavização. É bastante desafiador utilizar a partir do 6B, 8B, 9B, acho que vai até o 12B, se eu não me engano, ou até o 10, não sei. É muito difícil controlar, porque qualquer traçado ele fica muito forte, né? Então ele é bom para as partes bem mais escuras, tipo aqui dentro do tênis, nessa parte aqui desse desenho e tal. Que foi um dos que eu mais gostei, foi esse boné. Gostei pra caramba de fazer esse boné aqui. Mesma coisa aqui, ó. Esse aqui só foi com lápis 4B. Essa aqui já é a marca da Cis Natajari, que é indiana, é feito na Índia. Eu gosto muito do poder de gradação desse grafite. Ele libera muito grafite. Só que uma das coisas que eu não gostei muito é porque, não sei se foi o lote, quando eu comprei, ele quebra muito fácil. Até quando você está fazendo, apontando, ele está quebrando. A Faber-Castell é mais resistente, a madeira é melhor, a da Black Peps é mediano, intermediário. Mas eu gosto muito desse lápis, que ele é indiano, da Cis Natajara. É porque eu não estou aqui com ele, ele é preto. E tem uns detalhes de branco, né? Parece assim, tipo zebrado, né? Aqui foi um projeto de uma bota, mas que saiu horrível. Não ficou da imagem que eu estava estudando. Que na verdade ela era para ficar mais dobrada, né? Com o efeito de que o couro tivesse. E também visualizar mais o couro. Não ficou legal, ficou péssimo esse desenho. E aí quando eu vi que não estava conseguindo fazer, eu parei de fazer. E aqui foi a primeira vez que eu tentei utilizar os conhecimentos da chamada razão áurea, né? Da chamada espiral logarítmica, que é um dos estudos que a gente faz, baseado no retângulo, né? Que eu fiz até uns desenhos aqui do retângulo da razão áurea, que é para você achar uma proporção certinha e uma harmonia no desenho. Então tem até o desenho aqui dela, ó, essa linha que eu fiz aqui é a forma que a bota seria, né? Então ela tinha que estar um pouco mais caída para cá, como se tivesse amassada. Ainda um conhecimento que ainda estou desenvolvendo, ainda não tenho muito conhecimento, mas achei interessante iniciar e tentar fazer. E aqui eu usei um lápis 6B da Cis Natajara. É Nataraj, né? Natajara. Aqui está um dos que eu mais gostei, que foi o desenho dessa jaqueta. Aqui eu já usei, acho que foi um lápis, eu não lembro, mas acho que foi um 2HB ou foi um 4HB. Ele já é hard black, né? Então aqui eu consegui fazer uns acinzentados que eu não conseguiria fazer tanto assim como esse lápis aqui, que é só black, né? Então ele, acho que tirando aqui dá pra ver melhor. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Aqui, ó, fica uns acinzentados mais suave, beleza?
Então é um tipo de... Deixa aqui, depois eu coloco. E eu gostei porque ficou legal, ficou bem o efeito de uma jaqueta pendurada, com as suas dobras, né, os detalhes da jaqueta. Aqui tem uma sombra mais projetada do, do cabideiro aqui, que é um arame na verdade, que segura, né? Então, mesma coisa. Esse desenho eu já estendia, foi 1h30, 90 minutos, porque eu estava fazendo, estava gostando muito de fazer. E aqui eu fiz um efeito com a borracha apagando para dar uma ideia de como se estivesse desintegrando, né? Aqui é do livro do Bernie Horgat, que é Dynamic alguma coisa... Não, Figure Drawing, é isso mesmo, acho que é isso mesmo o nome do livro. Que é desenho da figura humana, né? Então aqui, esse aqui já foi o ano passado, quando eu comecei a voltar a estudar desenho. Então tem algumas partes aqui que está fora de proporção, por exemplo, esse maxilar aqui tá muito quadradão, muito esticado. A sombra aqui tá horrível, não tá tão projetada. Mas esses dois aqui já gostei, já se assemelhou um pouco mais. Até esse aqui também tá um pouco mais errado. Mas foi minha primeira tentativa de fazer um estudo mais acadêmico, né? E Bernie Horgat, esse tipo de livro dele já é para quem é mais avançado. Na época eu tava voltando a fazer. Aqui há uns sketches também do ano passado que eu fiz daquele... Uma revistinha, era uma série de revistas que saiu, acho que foi, não sei se foi o ano 2000, 2005, acho que é Basic Drawing, The Basic Drawing, acho que é isso o nome. Tem vários desenhos de super-heróis e tal. Eu fiz o baseado... Essa aqui tem um desenho que é uma moça parecida com essa aqui. Tentei fazer na época, foi o ano passado. Aqui é uns estudos de olho, comecei a estudar olho. Também foi o ano passado. Que foi maio do ano passado. Comecei a treinar uns olhos mais realistas, né? Eu acho que eu vou parar aqui nessa aqui. Acho que o vídeo já tá ficando grande já. Aí depois a gente continua daqui pra lá. Aqui, minha primeira tentativa de fazer com lápis de cor. Misturando lápis de cor e grafite. Tentei criar algo aqui, um olho. E aqui eu fui chamando uma série, porque eu fui colocando essa moldura aqui. Chamei olho de papel, né? Como se tivesse recortado um papel e tá um olho ali olhando através desse recorte, né? E foi o meu primeiro olho que eu comecei a desenhar com lápis de cor. E aqui é uma mão, estudo de mão, de anatomia. Eu queria fazer algo cibernético, apesar de que eu não... Aqui não está parecendo que seja um metal, diferente de uma outra mão que eu consegui fazer. Vou mostrar para vocês mais para frente. Aqui, essa aqui já está parecendo que é metal, tipo baseado no Exterminador do Futuro. E aí ficou como se fosse os ossos mesmo. Aí eu fui deixando aqui, né, as fibras musculares junto com os ossos. Então é isso, pessoal, para hoje. É o vídeo dos meus últimos desenhos e alguns desenhos do ano passado. Então você vê que está tendo uma evolução legal. A diferença dos desenhos para esses desenhos aqui, né? Então eu tô todo dia praticando aqui, ó. Ultimamente estou praticando mais desenho do que pintura, justamente para poder voltar a fazer umas pinturas um pouco mais elaborada, com a composição melhor, né? Com a anatomia mais perfeita. Então, valeu, até o próximo Minhas Artes.